Já vimos que a microeconomia estuda o comportamento dos produtores e dos consumidores em mercados específicos. Mas como analisamos a economia do país como um todo? Como podemos delinear uma política econômica para combater, por exemplo, inflação ou desemprego? Esse é o objetivo da macroeconomia, que estuda as relações entre os grandes agregados. A renda nacional, o nível de emprego, o nível dos preços, o consumo, a poupança, as exportações e os investimentos totais. A mais conhecida dessas agregações é o Produto Agregado, também chamado de Produto Interno Bruto, PIB. Ele nada mais é do que o somatório de todos os bens produzidos pela economia. Já o preço do produto agregado é uma média de todos os preços produzidos. A isso dá-se o nome de nível geral dos preços. De forma semelhante, a macroeconomia também vê o mercado de trabalho como a agregação de todos os tipos de trabalho existentes. Como resultado, temos outras duas variáveis macroeconômicas, a taxa salarial e o nível de emprego. Após conhecer o comportamento das variáveis agregadas, a política macroeconômica tem que visar algumas metas. São elas: alto nível de emprego, estabilidade de preços, distribuição de renda socialmente justa, crescimento econômico. Quando um país consegue manter a maior parte de seus trabalhadores plenamente empregados, atinge um nível de PIB, Produto Interno Bruto, maior do que se deixasse muitos deles ociosos. A inflação é definida como um aumento contínuo e generalizado no nível geral de preços, o que provoca uma perda do poder aquisitivo da moeda. Isso é um problema porque gera distorções de toda a ordem no sistema econômico, como uma piora na distribuição de renda, pois os pobres têm mais dificuldade em se defender da inflação, e incerteza sobre o futuro, o que desestimula os investimentos produtivos. Daí a necessidade de políticas que preservem a estabilidade dos preços. A distribuição de renda resultante do sistema econômico pode não ser a desejada pela sociedade. O governo pode intervir por meio de impostos, subsídios ou transferências no sentido de fazer ajustes e tornar a distribuição mais justa e equitativa. Crescimento econômico é o aumento da capacidade produtiva da economia e, portanto, da produção de bens e serviços de determinado país. Quanto maior o produto agregado do país, mais rica é a sociedade. Para atingir essas metas, o governo deve atuar sobre a capacidade produtiva e sobre a despesa da sociedade. Basicamente, os instrumentos de política macroeconômica utilizados para isso são a política fiscal, a política monetária e as políticas cambial e comercial. A política fiscal diz respeito às decisões dos governos sobre gastos e tributos. Seus efeitos podem ser sentidos diretamente na demanda agregada, por meio da variação dos gastos públicos em consumo e investimento, ou indiretamente pela redução dos impostos, o que eleva a renda disponível no setor privado. A política monetária refere-se às decisões do governo sobre a quantidade de moeda, de crédito e das taxas de juros. Na atualidade, o principal instrumento da política monetária é a taxa de juros, e seu objetivo primordial é a inflação baixa. A política cambial envolve as ações para afetar a taxa de câmbio. Já a política comercial trata dos incentivos às exportações e dos desestímulos às importações, que pode acontecer por meio de alterações nas tarifas, no crédito ou via cotas. Para entender como funcionam os modelos macroeconômicos, vamos supor, primeiramente, que só existem dois agentes na economia, as famílias e as firmas. As famílias representam todos os indivíduos da sociedade e são as detentoras dos fatores de produção, ou seja, tudo aquilo que é utilizado para produzir bens e serviços. Os fatores de produção são classificados em três grandes grupos: terra, que são os campos cultiváveis, as minas; o trabalho, que são os recursos físicos e mentais do homem; e o capital, que são as máquinas, as instalações e as matérias-primas. O outro agente da economia são as firmas. Estas utilizam os fatores de produção e fabricam os bens e serviços para serem consumidos pelas famílias. Bem, então a atividade produtiva requer fatores produtivos: terra, trabalho e capital. No entanto, para que as firmas utilizem esses fatores, elas devem pagar por eles. Ou seja, as famílias devem receber uma remuneração por esses fatores que foram entregues ao processo produtivo. As remunerações pelos fatores de produção são salários,
remuneração do fator trabalho, juros, remuneração do capital monetário, lucros, remuneração do risco incorrido pelo empresário e aluguéis, remuneração do capital físico. Essas remunerações constituem a renda das famílias. As firmas utilizam os fatores produtivos adquiridos e produzem bens e serviços. A soma de todos os bens e serviços finais produzidos na economia durante determinado período de tempo é o produto agregado. Já a remuneração recebida